Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Gente, voltamos de férias, que bueno! Então, vamos dar continuidade ao nosso ano letivo. Alegria para uns, tristeza para outros, mas o fato é que estamos de volta. Gente, a gente parou lá na página 16, então a gente vai dar continuidade a partir da página 17, tudo bem? A gente vai iniciar então ali pela unidade 22, onde nós falaremos de viagem. E para começar, eu deixei prontinho para você 3 perguntinhas lá no Google Forms, que são essas perguntinhas aqui. How often do you travel? What places have you visited? What is your favorite vacation destination? Porque eu estou gravando essa aula desta maneira, diretamente aqui pelo material. Porque como essa aula não tem nenhum conteúdo novo, não é aula sobre conteúdos novos ou questões gramaticais, nada muito complexo, e simplesmente resolução de exercícios, eu prefiro mostrar para vocês como fazer para não ter dúvida lá na hora de preencher no Google Forms, tá bom? Mas a nossa próxima aula será ao vivo e eu falarei sobre um conteúdo gramatical novo, tá bom? Gente, na página 18, vocês têm aqui Why do people travel? Write down some reasons. Que seria por que pessoas viajam? Escreva alguns exemplos. Então, vocês vão escrever aqui alguns exemplos, né? Pelos quais as pessoas viajam. Lembra de usar o because, porque nós temos o why na pergunta, temos que usar o because na resposta. Lá no Google Forms também. Aqui vocês têm um listening, ó. You are going to listen to 4 people being interviewed at an airport. Where are they going to and what is the purpose of their travel? Então, vocês vão ver lá, vão ouvir sobre essas pessoas e vocês vão preencher lá no Google Forms qual que é o destino e o propósito da viagem dessas pessoas. Então, para onde eles estão indo e por quê? De forma bem sucinta. Tipo, para onde está indo? São Paulo, por quê? Visitar a família, tá? Bem simples. Vou deixar o áudio disponível para vocês também. Na página. Na página 20. Na página 19. Por que não tá aparecendo aqui página? Tá do outro lado. Ai, que louca. Na página 19, vocês têm um check the reasons why do you travel or have traveled. Then talk about your experience with your classmates. Aqui, se fosse para fazer só na apostila, era para vocês fazerem um xizinho nas razões pelas quais vocês já viajaram, tá? Mas lá eu pedi para vocês escreverem. Então, vocês vão escolher as razões aí que fizeram vocês viajarem em algum momento da vida e vão colocar lá no Google Forms para mim também. Depois nós temos um Focus on Listening. E aí, gente, aqui eu fiz uma mudança, tá? Prestem bastante atenção que eu fiz uma mudança. Eu achei esse exercício bem básico, então eu decidi colocar ele de uma forma que vocês pudessem aprender melhor, tá? Porque aqui ele tá bem basiquinho. Então, ele tá pedindo para você checar os meios de transporte que você já usou para viajar e depois para você ver qual deles está relacionado à atividade 1. Mas eu mudei, eu pedi lá no Google Forms que vocês traduzam essas palavras, tá? Então, vocês vão fazer a tradução das palavras do exercício 1 e a tradução das palavras do exercício 2. Aí, eu não deixei a correção, eu geralmente deixo a resposta no Google Forms, mas desses aqui da tradução eu não deixei. Mas eu já fiz essas traduções para mostrar para vocês, já tá guardadinho. Então, sexta-feira, sexta-feira não, eu deixei o prazo para entrega até domingo. Depois que eu fechar o formulário, eu vou postar a tradução dessas palavras para que vocês façam a correção. E aqui na página 20 nós temos um listening, então daí vocês terão que ouvir o áudio para descobrir o que, ó. You are going to listen to Ozzy talk about the best trip of his life. Então você vai ouvir o Ozzy falar da melhor viagem da vida dele. Which words from activity 2 did he use in his account? Então, quais as palavras da atividade 2? Então, algumas palavras da atividade 2, ele vai usar para descrever alguma coisa. E você tem que prestar atenção quais são essas palavras para escrever no exercício 3, lá no Google Forms. Depois, listen again and answer the following questions. Então, vocês vão ouvir de novo e responder as questões abaixo, né?
Where did Ozzy go? Onde ele foi? When did he go? Quando? What was the purpose of his visit? Qual foi o propósito da sua visita? E assim sucessivamente. Existe um espacinho para que vocês respondam cada uma dessas questões no Google Forms. Na atividade 5, uma atividade objetiva, vocês têm ali, ó. As for the event itself, it was surely the highlight of my trip. Highlight could be best replaced by. Então, highlight poderia ser melhor substituído por. E para isso, a gente vai ter que saber a tradução da palavrinha highlight, que eu vou deixar com vocês. Vocês vão procurar a tradução dessa palavra e ver qual das alternativas apresenta uma melhor substituição. E a mesma coisa para a expressão rain check, ali, ó. Ozzy uses rain check. And they wanted me to stay longer and see more of the country, but I had to take a rain check. This expression is used to. Então, quando nós usamos essa expressão? Vocês vão marcar aqui também. Na 7, now answer the following question about the most exciting trip you have ever taken. Then use the question to interview one of your classmates. Aqui mudei também, então vocês vão responder essas perguntas de forma pessoal. Aqui era para você responder e depois entrevistar um colega, mas não, lá vocês vão responder de forma pessoal, tá? São perguntas sobre viagens que vocês já fizeram. Então respondam bem simples, de acordo com a própria pergunta, em termos de estrutura. Por exemplo, where and when did you go? Então, quando e onde você foi? É uma pergunta no passado, então você vai responder no passado. I went, eu fui. I went to my sister's house, eu fui na casa da minha irmã. Quando? Last year, tá? Bem simplesinho. Depois nós temos um focus on reading. Vocês têm que responder ali uma perguntinha. What do you think couchsurfing is? Então, o que você acha que é o tal do couchsurfing? Você vai responder lá pra mim. E depois, vocês estão vendo que aqui na partezinha que tem esse coisinho amarelo, eu nunca sei o nome desse negócio, é um retângulo, esse troço amarelo aí. Tem 4 títulos, né? 4 headers de parágrafos, na verdade, de seções de texto. Vocês vão dar um nome para cada uma dessas seções que está em branco, de acordo com o que vocês acham melhor. E para isso, vocês têm que ler o texto. E na hora de preencher o Google Forms, vocês vão colocar na ordem que vocês escreveram, tá? Então, por exemplo, o primeiro nome que eu coloquei foi o Is Couchsurfing Safe? Aí você vai colocar 1 e vai escrever Is Couchsurfing Safe? Aí o segundo eu já acho que é What is Couchsurfing? Aí você vai colocar 2. What is Couchsurfing? Tá bom? Então, coloca nessa sequência para eu saber. Number 3, verdadeiro ou falso. Aí vocês vão colocar para mim, eu deixei uma questão de parágrafos. Vocês vão responder da seguinte maneira. Letra A, verdadeiro ou falso? Letra A, falso. B, verdadeiro. C, falso. Pode separar por vírgula, por tracinho ou pelo enter mesmo, tá? Vai ficar tudo na mesma questão. Então, vocês vão ler esse texto e marcar verdadeiro ou falso. Então, tem uma atividade de leitura aí, interpretação. E para fazer o exercício 4, vocês precisam ler esse texto também. Então, assim, ler o texto é inevitável, não tem escapatória, tá, pessoal? Lembrando, sempre grifar as palavras que vocês não conhecem. Ali no number 4, check the option that best replaces the words and phrases in bold. Esse exercício é muito bacana, porque vocês vão ver a palavra que está em negrito e vão ter que escolher qual palavrinha abaixo melhor a substitui. Ou seja, a gente está falando de sinônimos, tá? Mas para isso vocês vão ter que saber a tradução dessas palavras, tanto daquela que está pedindo para ser substituída, quanto das opções. Então, grifem, traduzam, aproveitem esse momento para fazer um banco de palavras, que é uma atividade bem legal e bem interessante, que vai acrescentar muito no vocabulário de vocês. Na B, a mesma coisa, C, D, E, assim sucessivamente até a atividade J. Vocês têm que buscar aí qual palavra melhor substitui as palavras em negrito. E na atividade 5, use the word in the box below to complete the following sentences. Vocês vão usar as palavrinhas dessa caixinha aí que tá em azul
para completar as frases, tá bom? Então, letter A, qual dessas frases completa melhor? B, C, D e assim sucessivamente. E para isso, nós também precisamos saber a tradução dessas palavras e eu vou deixar que vocês façam essa busca e que vocês anotem essa tradução. E na C, vocês vão ali, ó, what do you think about couchsurfing? Então, o que você acha, o que é, né, você já sabe agora o que é couchsurfing, o que você pensa sobre? Você gostaria de né, participar dessa experiência ou você gostaria de ser um host, né, que é, na verdade, a pessoa que hospeda? Depois que vocês lerem, vocês vão saber do que se trata, fica melhor para responder. Why? Por quê? Write down your answer. Escreva a sua resposta. E vocês vão escrever a respostinha na apostila ou diretamente no Google Forms, tá? Então, são exercícios de interpretação de texto, não tem segredo, não tem nada de novo em termos gramaticais, apenas mais do mesmo naquilo que se diz respeito à interpretação. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Se tiver algum problema com o Google Forms, me avisem, porque aí eu já resolvo. E, por favor, pessoal, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo de desenvolver o vocabulário e a interpretação de texto nessa atividade. Então, vamos traduzir as palavras no caderno e criar um banco de palavras, tá bom? Vejo vocês quarta-feira que vem numa aula ao vivo sobre o nosso novo tema gramatical, que vocês saberão na quarta-feira. See you next class. Bye, bye!